Hey guys, what's up? I hope you're all doing just fine. Here we are again for another English lesson with Samuel. In this lesson, we are going to have kind of a review of two very basic topics, but two very important topics at the same time. Okay? Um, I'm going to show you the picture of a fridge. Okay? So take a look. This is the picture I am talking about. Okay, can you see here? I have here uh, a kitchen. Okay, can you see? This is the kitchen, and you can see that there is a very big refrigerator here in this kitchen. Okay, we can also call it fridge. So I'm gonna call it fridge, and I'm gonna leave this word here. Okay, so just pay attention. I'm gonna provide you with some context before I teach you grammar. Okay, so this is a fridge. You can see here the kitchen in a house. Okay, and now I am gonna show you uh, who this kitchen belongs to. Okay, so take a look at this picture. I'm gonna show you now. I'm gonna show you the picture of a woman. Okay, she is not at home. She is not there at her house. Okay, this is I'm gonna call her um, Debbie. Okay, so this is Debbie. Let's imagine this is Debbie. Debbie is at work. Okay, shows she's at work, but she's about to leave work. She's about to go home. Ela está prestes a ir para casa, ok? E ela decide passar no supermercado, dar uma passadinha lá no mercado, to buy some stuff, ok? É, ela vai comprar alguns produtos alimentícios. E take a look at her face. Can you see? Uh, take a look at her doubt facial expression. I'm gonna write here what I am saying. Doubt facial expression. Can you see? She is in doubt. She doesn't know exactly what she has in the fridge. Okay, she doesn't know exactly what there is and what there isn't in the fridge. Ela não sabe o que tem lá na geladeira, ok? Doubt facial expression significa expressão facial de dúvida. So can you see? Take a look at her face. She is in doubt, okay? She is wondering what she has or what she doesn't have in her house, okay? Well, now pay attention. Um, she wants to go to the supermarket on her way home. So she's going home, okay, but she wants to stop by the supermarket and buy some stuff, okay? As she doesn't know what she has in her fridge, she calls her son, okay? She calls her son. Let's imagine this boy I'm going to show you here is her son, okay? So let's imagine this is her son. She calls her son, ela liga pro filho, and she asks him to check uh, the fridge. So she asks him to check um, what they have in the fridge, ok? Ela pede a ele para check. Check é verificar, ok? What they have in the fridge. E ela vai perguntar para ele coisas do tipo, let's imagine his name is Thomas, ok? So, ela vai perguntar coisas do tipo, Thomas, tem leite? Thomas, dá uma olhada se tem cebola ainda. Thomas, dá uma olhada se tem
leite, será que precisa comprar mais leite? E assim por diante, ok? So this is the context I want you to have in mind, okay? Well, so now that you are already familiar with the context, I am gonna show you the topics we are gonna review in today's lesson, okay? So I am gonna write them here um, on the screen, okay, so that you can know what we are learning, okay? So today, as I told you at the beginning of this lesson, is basically a review class, okay? É uma aula de revisão. In English, we say review class, okay? So we are gonna recap some grammar topics, ok? Se é uma aula de revisão, a gente vai fazer isso aqui, ó. We are going to recap. Recap significa recapitular. So we are going to recap some grammar topics. Okay, the topics I'm going to talk about in today's lesson are very, very basic. Okay, and as I told you, very, very important. Okay, so Samuel, what are the topics that you are going to explain to us in today's lesson? Well, I'm gonna write them here. So the first one is the use of some and any, okay? And the other one is the verb there to be. The verb there to be, okay? Heads up, guys, pay attention. I am not talking about the verb to be, I'm talking about the verb there to be, and there's a very big difference here, okay? So pay attention. The verb there to be indica a existência das coisas, okay? So we use the verb there to be when we want to talk about the existence of things, okay, in general. So in Portuguese, we translate there to be as haver, okay? But as all of you know, in informal Portuguese, it's very common to use the verb have, né? To use the verb ter com o sentido de haver, tá bom? Então, eu vou até escrever aqui para vocês, pay attention. No português informal é muito comum a gente usar o verbo ter, né, no sentido de haver. Então, muitas vezes vocês vão ver que a gente traduz o verbo there to be como ter nas frases, tá bom? Bom, vamos lá então. Samuel, do que você está falando? I want you to have in mind the use of the verb there to be in the simple present, okay? To talk about present events. So we need the forms there is and there are, okay? Samuel, o que significa there is? There is é a, okay? But you can understand it as tem. And there are is also translated as a, indicando a existência das coisas, but we can also translate it into Portuguese as tem, okay? So, Samuel, why do we have two forms? Very simple. We have two forms because one of them is used for singular and the other one is used for plural, okay? So the form there is, I'm gonna write it here on the right, okay? Oh, the form there is, sorry, the form there is used to refer to the singular, okay? So we use it when we are talking about something which is in the singular, okay? And we are gonna use there are for plural, okay? For plural. So basically this is what you have to know by now, okay? But things will be clear when I give you examples. So there is a ou tem, okay? Just keep that in mind. There are a ou tem, but we use there are when we are talking about the plural, okay?
Now, let's go back here to the use of some and any, okay? Samuel, what's the translation of some? Some is used in affirmative sentences, okay? And it is translated as alguns or algumas. But we can also translate it as pouco de alguma coisa, okay? Especially when we are talking about or when we are referring to uncountable nouns. Uncountable nouns. Substantivos incontáveis, tá bom? Eu preciso que vocês se lembrem também disso daqui. So I'm gonna leave it here. And now let me show you when we use any, okay? We use any in different situations, okay? But I want you to keep two situations in mind. So we use any for countable and uncountable nouns, okay? It doesn't matter. But what you have to remember is that we use any in different kinds of sentences. So we can use any in affirmative sentences, okay? But I'm not going to talk about affirmative sentences with any, okay? I want you to remember the translation of any in questions and in negative sentences, okay? So I'm gonna write here. We can use any in questions, and we can also use any in negative sentences. Well, how do we translate any in questions? Well, you will understand it as algum, okay, or alguma, but you can also understand it in the plural, okay, alguns or algumas. And what's the translation of any in a negative sentence? Nenhum or nenhuma, okay? So basically, this is what you have to know uh, for today's lesson, okay? So let me just organize this um, information here because I need it to be smaller, okay? Well, guys, so let's get started. Let's go back here to the fridge. Remember the situation. So we have a woman called Debbie. She's at her office, okay? She's at work, and she is about to go home, but she decides to go to the supermarket, to the grocery store on her way home. As she doesn't know what she has in her fridge, she calls her son, called Thomas, né? Ela liga pro filho, and then she asks him to check uh, what they have in the fridge. Okay, so Thomas goes there to the kitchen and he's going to check out, né? Check out, dar uma olhada, okay? Check out what they have in the fridge. Well, now I am gonna show you the fridge again. Okay, so pay attention. This fridge here is closed. It's closed. Okay. Now I am gonna show you the fridge after Thomas opens the fridge. Okay, so pay attention to the picture I'm gonna show you now. Okay, just a sec. I am copying here the picture. So take a look. This is the fridge now. Okay, so can you see? Now the fridge is open, so we can uh, see what they have inside the fridge. As you can see, the fridge is full of things. Okay, they have lots of food in here. Okay, but uh, anyway, um, Debbie is going to go to the supermarket, so she will um, use this opportunity, okay, to buy some some new items, okay, some other things. Uh, well, so before we start, I really need you to know vocabulary, okay? So before I move on to sentences, I am gonna
teach you the names of some items here, okay? As you can see, they are kind of simple, okay? But let's start with um, some items here. For example, here, can you see you have uma garrafa de vinho, right? Vinho in English is wine. We say wine, okay? Samuel, wine é bem geral, né? Ó, vinho. Mas e se eu quiser dizer uma garrafa de vinho? In English, garrafa is bottle. So if you want to say uma garrafa de vinho, you are going to say a bottle of wine. A bottle of wine, ok? Ó, uma garrafa de vinho. Bom, another example. Here, can you see? We have milk here. Tá vendo? Tem milk. Milk is a general. This is an uncountable word, ok? E se eu quisesse especificar a quantidade de caixas de leite? Vamos supor que aqui, esses três em verde sejam leite, ok, guys? So, se eu fosse dizer uma caixa de leite, I would say a carton of milk. A carton of milk. Então, aqui vocês têm acesso aos containers, né? Então, ó, eu tenho aqui wine and milk. São dois líquidos, né? E aqui eu tenho o container. Aquilo onde eu posso pôr o líquido, né? Então, a bottle of wine, a carton of milk. Lembrando apenas que wine and milk are uncountable nouns, so we don't count them, okay? We don't say one wine, two wines, three wines, and we don't say one milk, two milks, ok? Se nós quisermos pluralizar essas palavras, a gente pluraliza o container. Por exemplo, aqui tem apenas uma garrafa de vinho, né? Então eu falo, there is a bottle of wine. Tem uma garrafa de vinho. There is a bottle of wine. Se houvesse duas, eu diria there are two bottles of wine. E assim por diante. Aqui eu tenho três caixas de leite, né? Aqui, dessa marca em verde. Então, here I have three cartons of milk. Tá bom? Eu não posso falar I have three milks. Não posso, because milk is uncountable. A gente não pluraliza a palavra milk, ok? Bom, going back here, I need you to know some more vocabulary, okay? So before we start practicing. So take a look at the other things we have here. So here I have fish. Can you see? Fish. They have fish, right? This is not my refrigerator. Here I have chicken. So they have chicken. As you can see, there are some eggs here, okay? There are some eggs. What else do we have? Can you see here? We have a pineapple, abacaxi. We have a pineapple. Okay. What else do we have here? I don't know if you can see, but this object here is jam. This is a jar of jam, geleia. Okay, guys, I'm gonna write the word in black so that you can better see it. This is jam. Here I have carrots. Can you see? I have three carrots here, cenouras. In English, we call them carrots. Okay, carrots. What else? Here we have some bananas. Okay, bananas. I'm not going to write all the words, okay, guys, just a few. So pay attention to the other one I have here. Can you see here? These are sausages. São linguiças. Sausages. In English, we call them sausages. Okay? Well, I think that's enough. Okay, that's enough. Well, okay, here we have repolho, right? In Portuguese, we call it repolho. In English, we call it cabbage. Cabbage. Cabbage é geral, tá? Repolho. Se você quiser dizer, tipo, uma cabeça de repolho, tipo, um item só, you use the word cabeça mesmo, é a head of a cabbage, tipo, uma cabeça de repolho, tá bom?
but I'm gonna write the word cabbage here, only the word cabbage, okay? Here I have some juice, and so here I have mustard. Can you see? Mustard, mostarda. Well, I think that's mustard, okay? Well, now that you already know how to say some things in English, okay, let's start. As I told you, this is a review class, okay? É uma aula de revisão, and I want to focus on two basic structures, okay? So let me call your attention again to the structures. These are the structures we are going to review here. So we're going to review the use of some, the use of any, and the use of there is and there are. Okay. So imagine that the first question Debbie asks her son is, Thomas, olha só, tem leite? Tem leite, Thomas, na geladeira? Dá uma olhada aí, tem leite? Olha só. How would she ask this question in English? Ó, Thomas, tem leite? Como que ela perguntaria para o Thomas se tem leite? Vejam só, em português a gente pode fazer uma pergunta como essa, né? Let me show you a very common mistake among Brazilian students, okay? So, common mistake, pay attention. Os alunos veem aqui o verbo ter, né, tem leite, e eles se lembram que em inglês, para dizer ter, a gente tem o verbo have, né? Só que pay attention, this is very important, guys. Heads up, okay? In English, we don't use the verb have to talk about the existence of things, okay? So we don't use the verb have to talk about the existence of things. Vou repetir em português agora. Nós não usamos o verbo have para indicar a existência das coisas. Então, por exemplo, quando a gente fala assim, ó, tem leite, mãe? Tem leite na geladeira? Sim, tem leite. Quando eu falo tem leite, eu estou indicando que existe leite na geladeira. Então, a gente não pode falar assim, ó, como alguns alunos falam, have milk. Yes, have milk. Não pode. Por quê, professor? Porque a gente não usa o verbo have para indicar a existência das coisas. So pay attention. This is very basic, okay? But I just want you to really understand that because this is a very common mistake. O que a gente vai usar então, professor? We are going to use the verbs there is or there are, the forms of the verb there to be, ok? Então, olha só. Só lembrando, quando é uma pergunta, o is vem antes da palavra there e o are também vem antes da palavra there. Então, tem leite. Só lembrando também, olha, lembra que eu falei? There is é usado para singular, there are é para plural. Como o leite está no singular, eu vou usar o is there, né? Então a pergunta seria feita assim, ó, is there milk? Tá bom? Eu vou aumentar a pergunta para dar mais contexto. Ó, tem leite na geladeira? Geladeira. Tem leite na geladeira? A pergunta traduzida para o inglês seria assim, olha, is there milk in the fridge? Is there milk in the fridge? Ó, tem leite na geladeira? Bom, agora prestem atenção. Eu havia dito para vocês que a gente pode usar o N nas perguntas. E o N significa algumas perguntas, né? Então, essa pergunta poderia também ser feita com o N antes da palavra milk. É possível dizer assim, olha, is there any milk in the fridge? Is there any milk in the fridge? Olha só, tem leite na geladeira? Is there any milk in the fridge? Tem leite na geladeira? Bom, vejam então que eu posso fazer a pergunta de duas formas. Eu posso perguntar, is there milk in the fridge? E eu posso perguntar, is there any milk in the fridge? Tá bom? Bom, agora eu vou perguntar sobre algo que esteja no plural, tá bom? Então, for example, take a look here at the eggs, okay? Can you see we have more than one egg? We have eggs in the plural, okay? I don't know how many eggs we have here, but we have a lot of eggs, okay? So, how do we ask? Tem ovos na geladeira?
tem ovos na geladeira? Tem ovos na geladeira? In English, tem ovos na geladeira, vai ficar, como tá no plural, né, ovos, I have to use there are, tá bom? Só lembrando, vai ficar assim, olha, there are, você tem que inverter a posição das palavras porque é uma pergunta, tá bom? Então vai ficar, are there any eggs? Are there any eggs in the fridge? Are there any eggs in the fridge? Tem ovos na geladeira? Só lembrando que eu posso fazer a pergunta também sem o any, tá bom? It's possible to say, are there eggs in the fridge? Assim, olha, are there eggs in the fridge? Are there eggs in the fridge? Ó, tem ovos na geladeira? Tem ovos na geladeira? Let me change the color here of this question. So can you see? I can ask the question in two different ways, okay? Somehow, why is that? Por que isso acontece? Porque, guys, pay attention. I'm gonna highlight the words eggs, okay, and milk. Como eggs está no plural, quer dizer que eggs é uma palavra contável, né? Um substantivo contável, countable, ele pode ser pluralizado, tá bom? No caso de milk, ele é um líquido, e líquidos geralmente em inglês são incontáveis. Então, olha só, this is an uncountable noun, an uncountable noun, um substantivo incontável. Em inglês, os substantivos incontáveis e os substantivos contáveis que estejam no plural, eles podem vir sozinhos, eles podem vir assim desacompanhados, olha, como aqui, milk, deixa eu trocar de posição as perguntas para mostrar para vocês isso, olha, para ficar mais organizado aqui. Just a moment. Olha o que eu estou dizendo, ó. Eu vou até escrever aqui na tela. Substantivo, eu vou pôr em inglês, ok? So, uncountable nouns, and countable nouns which are in the plural. So I'm going to write nouns in the plural, substantivos que sejam no plural, ok? Podem vir sozinhos, podem estar sozinhos, podem aparecer na frase desacompanhados. Então, olha só. I'm going to call your attention to this information here. Oh, I'm going to even write it in Portuguese. Podem aparecer sozinhos. Como assim sozinho, professor? Ele está dentro de uma frase. Eu não estou dizendo que ele está sozinho, tipo, isolado. Estou dizendo que ele não está acompanhado por um determinante, tá bom? Ele não precisa de um a, de um an, tudo bem? Até porque os incontáveis não admitem, tá bom? Não precisam do de e assim por diante. Então, ó, podem aparecer sozinhos. Como assim? Eu estou dizendo que eles podem aparecer com ou sem o N, tá vendo? Ó? Com ou sem o N. Com ou sem o some. Eles não precisam ser acompanhados por palavras como any e some, tá bom? Querem ver? Se eu fosse responder a pergunta, olha, is there any milk in the fridge? Tem leite na geladeira? Tá vendo aqui? Tem leite na geladeira. Então, imagine que o menino respondesse assim, ó. Sim. Ó, sim. Tem leite na geladeira, ó. Sim, tem leite na geladeira, tá bom? Vou precisar apagar essa informação aqui, pessoal. Ó, sim, tem leite. Tá vendo? Ó, tem leite. Tá vendo que a palavra leite está sozinha? Eu não falei tem um pouco de leite, tá bom? Como que eu posso traduzir isso aqui para o português? Olha só. Aliás, para o inglês, né? Já está em português. Tem leite na geladeira, mãe. Vejam que ele está afirmando, então ele vai falar there is, ó, there is, como milk é uma palavra incontável, eu posso falar direto assim, ó, there is milk. Sim, there is milk in the fridge. Não precisa comprar mais, tá? Ó, there is milk in the fridge. Mas eu também poderia usar a palavra some. Eu poderia falar assim, sim, there is some milk in the fridge. Sim, there is some milk. Ó, sim, tem um pouco de leite na geladeira. Vejam, ele está falando um pouco. Tipo, sem contar, tá bom? Agora, se ele falasse assim, olha, sim, tem leite. Tem 3 caixas
de leite ainda. Ó, tem 3 caixas de leite ainda. Como é que seria tem 3 caixas? Como caixas está no plural, eu tenho que trocar aqui pelo there are, né? Because we use there are when we are talking about the plural. So when we translate this sentence now, we have to say there are 3 cartons of milk. There are 3 cartons of milk. Sim, tem 3 caixas de leite, tá bom? Então, quando a gente fala leite em geral, a gente pode falar there is milk, né? Ou então there is some milk, tá bom? There is some milk. Quando a gente quer contar a embalagem, né, o container, a gente pluraliza o container, mas a palavra milk, né, por ser um líquido, continua no singular, tá bom? Bom, agora vamos aqui para o plural. Olha só. Are there eggs in the fridge? Tem ovos na geladeira? Tem ovos na geladeira, como vocês podem ver aqui, ó. There are many eggs. There are a lot of eggs in the fridge, ok? Vejam, se eu for contar, tem ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ovos, ok? Mas vamos falar assim em geral, ó. Sim, tem ovos na geladeira, tá bom? Tem ovos na geladeira, sim, mãe. O menino falando para ela. Tem ovos na geladeira, não preciso comprar mais não. Como que ele falaria? Olha, veja, é uma palavra no plural, ela pode vir ou não acompanhada de um determinante, né? Então, eu poderia falar diretamente assim, ó. There are eggs in the fridge. Tem ovos, tá vendo? Eu tô usando a palavra egg sozinho, sem o some, né? Ó, there are eggs in the fridge. Sim, tem ovos na geladeira, tá bom? Só que eu também poderia aqui inserir o some. Ó, there are some eggs in the fridge. Só que o some, quando tá antes de palavras no plural, ele significa alguns, olha, tá vendo aqui? Some significa alguns, em frases afirmativas. Então, there are some eggs in the fridge, tem alguns ovos na geladeira, sim, tá bom? Tem ovos na geladeira. Vejam só, então, o que eu estou dizendo, ó, é que a gente usa some em frases que são afirmativas, ó. O menino está afirmando, tá bom? E a gente usa N em frases que são perguntas, como essas que eu mostrei aqui em cima para vocês, né? Are there any eggs in the fridge? Is there any milk in the fridge? Agora, e se não houvesse o item? Por exemplo, as you can see here, we have, take a look at this picture here. I didn't write the name of this thing, but this is an onion. Ó, é uma cebola. This is, we call it onion. A gente chama de cebola, tá bom? In English, we call it onion. In Portuguese, we call it cebola. So we have here onion. Can you see? There is an onion in the fridge. Tem uma cebola lá na geladeira, né? Imagine então que a mãe perguntasse para ele, ó, tem cebola? Tem cebola? Vou precisar de cebola para o jantar de hoje. Ó. Tem cebola? Tem cebola? Vejam só, cebola está no singular, certo? Então, ela, né, poderia perguntar assim, ó, tá no singular, então eu vou usar is there? Is there any onion? Is there any onion? Tem cebola? Is there any onion? Veja, eu posso usar o any, tá bom? Ou então, se eu me referisse a apenas uma cebola, eu poderia falar assim, is there an onion? Usando o artigo indefinido, ok? An onion, tem uma cebola, tá bom? Bom, aí imaginem que eu responda, então, como seria a resposta? A resposta seria, sim, tem, né? Yes, there is. Vamos por aqui lá, só tem uma cebola. There is uma cebola, seria an onion. A gente ainda tem, ó, there is an onion here, tá bom? Talvez seja melhor comprar mais. Bom, pegando outro exemplo aqui, ó, tem cenoura? Tá vendo, ó, cenouras. Imaginem que a mulher perguntasse, ó, tem cenouras? Tem cenouras? Como seria a pergunta? Ó, cenouras está no plural, então a gente faria a pergunta com are there, né? Só estou treinando mais vocês, tá, pessoal? Are there any carrots? Are there any carrots? Ou então simplesmente, are there carrots? Tem cenouras? Aí a pessoa responde, yes, there are some carrots. Yes, there are some carrots. Yes, there are carrots here, ok? Agora, eu quero mostrar como seria a forma negativa. E se não houvesse aquele item, né? Sobre o qual a pessoa indaga. Então, veja só. Take a look here at the fridge again. Can you see?
We have chicken, we have jam. Então, se a pergunta fosse, is there jam? Yes, there is some jam. Is there wine? Tem vinho. Is there wine? Yes, there is a bottle of wine here. Is there a pineapple? Yes, we have a pineapple. There is a pineapple. We have chicken, tá aqui, né? We have chicken. Yes, we have chicken. There is chicken in the fridge. There is some chicken in the fridge. E se fosse queijo, olha. Queijo em inglês is cheese, né? Cheese. Imagine que ela perguntasse, eu vou precisar de fazer de queijo. Ó, tem queijo? Ela perguntaria, is there cheese? Is there any cheese? Bom, o menino falaria, yes, there is some cheese here. There is cheese here. E tomatoes? Can you see here? I have here some tomatoes. Ó, tomatoes. Será que eu posso falar, is there tomatoes? Pay attention, tomatoes is in the plural. So, se a mulher perguntasse, tem tomates? Como tomates está no plural, eu não posso falar, is there tomatoes? Eu preciso falar, are there tomatoes? Are there any tomatoes? Tá bom? Só lembrando, eu posso usar palavras contáveis no plural e palavras incontáveis, eu não preciso falar o any e o some o tempo todo, eu posso deixá-las desacompanhadas, tá bom? Agora, se fosse uma palavra contável no singular, você é obrigado a deixá-la acompanhada por alguma coisa. Por exemplo, ó, imagine que eu falasse assim, ó, pensem nessa frase em português. Será que faz sentido falar tem homem tem homem em cozinha? Tem homem em cozinha? Tem homem em cozinha? A gente pode contar a palavra homem? Sim, é uma palavra contável. Posso ter um homem, dois homens, três homens. A gente pode contar a palavra cozinha? Sim, ó. Eu posso ter uma cozinha, duas cozinhas, três cozinhas. Então, vejam, a palavra homem, as palavras homem e cozinha são palavras contáveis. E elas estão no singular. Prestem atenção, ó. Isso é um detalhe que passa despercebido. Palavras contáveis no singular nunca são usadas sozinhas. Elas sempre estão acompanhadas ali por um determinante, por alguma palavrinha, tipo uma, o, a, alguma coisa do tipo, tá bom? Então a gente não fala tem homem em cozinha. A gente pode falar assim, ó, tipo, tem um homem, aí o em mais o uma fica, o em mais o a ficaria na cozinha. Estão vendo? Eu vou mostrar para vocês aqui com a minha caneta marca-texto, ó. A gente não deixou a palavra homem sozinha, nem a palavra cozinha sozinha. A gente pôs aqui determinantes, olha. A gente pôs aqui artigos definidos, né, no caso aqui do A, artigo definido, e aqui artigo indefinido, tá bom? Então, o que eu estou dizendo é o seguinte, ó, que palavras que são contáveis no singular, elas nunca aparecem desacompanhadas. Então, em inglês, seria assim, ó, there is a man in the kitchen, tá vendo? The kitchen. Eu não falaria there is man in kitchen. There is man in kitchen, tá bom? Agora, o mesmo não acontece com as palavras que são contáveis no plural e as palavras incontáveis. Como eu mostrei aqui para vocês, ó, elas podem aparecer sozinhas ou acompanhadas. Então, eu posso falar is there any milk? Eu posso falar is there milk. A mesma coisa com palavras contáveis no plural, ó. Are there any eggs? Ou então, are there eggs? Elas podem aparecer acompanhadas de um determinante ou não, tá bom? Como eu falei, o mesmo não acontece aqui com palavras contáveis no singular, ok? Isso foi apenas um parênteses, eu vou fechá-lo agora, tá bom? Então, fechando o parêntese. Vamos lá. Going back here to the exercise, I was going to give you one example with a negative sentence, ok? Então, como que a gente responderia que não tem, precisa comprar mais, tá bom? Então, por exemplo, ó, tá vendo aqui? Tem uma onion, né, uma cebola, mas tem alho. Take a look. We don't have any garlic here, so pay attention, olha. Imaginem que ela perguntasse, tem alho? Não, tem alho. Como que eu falo alho em inglês? Olha só, alho em inglês é garlic, tá bom? Just a moment. Alho em inglês é garlic. Assim, pessoal, ó, garlic. Tudo bem? Então, garlic é alho. Como que seria a pergunta? Tem alho? Olha só, tem alho. Bom, como o alho está no singular, eu vou ter que dizer
is there, né? Então seria assim, ó, is there any garlic? Is there any garlic? É uma pergunta, né? Eu uso any. Ó, is there any garlic? Ou is there... Bom, vou deixar assim. Is there any garlic? Agora eu vou para a resposta, ó. Não, não tem alho aqui. Precisa comprar. Tá vendo, ó? Não tem alho. Como que ele falaria não tem nenhum alho? Ó, não tem... Just a moment. Não tem nenhum alho. Prestem atenção, ó. Eu falei para vocês aqui, só voltando, ó, que a gente usa any em frases negativas e any em frases negativas significa nenhum, tá bom? Então, aqui, para você dizer não tem nenhum alho, basta você dizer assim, ó, there is not, tá bom? Esse is not é comumente contraído assim, ó, there isn't, tá bom? There isn't quer dizer não tem. There isn't any garlic. There isn't any garlic. Ó, precisamos comprar mais. We need to buy some more. Buy, ou então vamos supor que eu falo assim, preciso comprar alho. Ó. We need to buy garlic. We need to buy it. We need to buy it. Se eu não quisesse repetir a palavra garlic. Tá bom? Então, ó, we need to buy garlic. Or we need to buy some garlic. Tá bom? Para não deixar a palavra ali desacompanhada, tá bom? Então, ó, there isn't any garlic. Ou então, we need to buy some garlic. Tá vendo? Precisamos comprar alho. Bem simples, tá vendo? Bom, e se fosse no plural, professor? No plural, quer ver? Vamos supor que a pessoa queira fazer tá pensando em fazer um estrogonofe, vai precisar de cogumelos, tá bom? Cogumelos em inglês é assim, ó, mushrooms, tá bom? Take a look, guys. Can you see any mushrooms here? Can you see any mushrooms here? Can you see they don't have mushrooms? They don't have mushrooms. They don't have any mushrooms in the fridge. Se ela quiser fazer um estrogonofe, ela vai ter que comprar mais. Aliás, mais não tem, né? Ela vai ter que comprar cogumelos. Então, imagine que ela pergunte para o filho, ó, filho, dá uma olhada aí, tem cogumelos? Tem cogumelos na geladeira? Eu vou fazer um estrogonofe hoje à noite, eu preciso de cogumelos. Tem cogumelos? Pay attention, olha. A pergunta, por ser no plural, né? A pergunta se refere a algo no plural, eu vou usar o que mesmo? Ó, there are, because we use there are for plural. So, going back here, lembrando, na pergunta a gente inverte a posição do there com o are. Ficaria então assim, ó, there, aliás, are there, aí cogumelos. Tá vendo? Cogumelos está no plural. Então, eu posso usar o any, tudo bem, ou eu posso montar a pergunta sem o any, tipo, are there mushrooms? Mas normalmente eles usam o any, tá bom? Bom, are there any mushrooms? Tem cogumelos? Aí vamos supor então que ele responde, ó, dizendo assim, deixa eu mudar aqui a cor. Imaginem que ele responda dizendo assim, olha, just a moment. Tem cogumelos? Não tem cogumelos. Ó. Não tem cogumelos. Não tem cogumelos, tá bom? Em inglês, eles vão inserir o N aqui, que é como se fosse dizer nenhum em português, tá bom? Mesmo que não haja a palavra nenhum escrita em português, em inglês você insere o nenhum, tá bom? Então, ficaria a tradução assim, ó. No, there aren't... Olha, prestem atenção. Are not é negativa, só que eu posso contrair. Eu posso dizer assim, ó. There aren't any mushrooms. There aren't any mushrooms. O que esse N está fazendo aí, professor? O N significa nenhum. Então, é como se a pessoa estivesse dizendo assim, ó. Tá vendo aqui? N, em frase negativa, significa nenhum. Então, é como se a pessoa estivesse dizendo there aren't any mushrooms, não tem nenhum cogumelo. Não tem nenhum cogumelo, ok? Bom, só lembrando um detalhe também. Você não precisa repetir a palavra aqui, tá bom? Por exemplo, are there any mushrooms? Você pode parar aqui, assim, ó. No, there aren't any. No, there aren't any. Não tem nenhum. Ó, is there any garlic?
No, there isn't any. No, there isn't any. Então você não precisa repetir a palavra, tudo bem? Você pode falar que nem em português, ó. Não, não tem nenhum. Não, não tem. Não, não tem nenhum o quê? Garlic. E aqui? Se a conversa fosse sobre cogumelos, ó, tem cogumelos? Não, não tem nenhum. Tá vendo? Nenhum. Em português, even in Portuguese, a gente pode parar no nenhum. Então, você pode falar de duas formas. Você pode falar there aren't any mushrooms, repetindo a palavra mushrooms, or you can say the whole sentence there aren't any mushrooms. Okay? Well, guys, so that was it. Okay, that was what I wanted to review in today's lesson. I hope you liked it. Okay, and that's it. Okay, I'm gonna interrupt the recording now. Just a moment. Bye, guys. Bye, everyone.